Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Ribeiro e toda semana eu tô trazendo aí conteúdos de aplicação pessoal da Palavra de Deus. Hoje eu trouxe um conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos falar um pouco de José. José do Egito, esse mesmo, o sonhador. Vou tentar gravar sem óculos para o reflexo não atrapalhar vocês, tá bom? Vamos ver se consegui enxergar. Então vamos lá. Quem era José? Esse texto ele está no texto bíblico, em Gênesis, ali o texto que eu vou me basear entre 37 e 23, 39, 12, 41 e 14, 41 e 42. Ali em que versículos são esses? São pontos específicos, porque a história de José é muito ampla, mas aí eu quero pegar alguns pontos específicos ali da história para que a gente possa se basear nele. Que pontos são esses? Vamos falar das etapas que José passou quando ele perdeu a sua roupa e depois quando ele foi vestido de novo. No texto bíblico vocês vão ver que a primeira vez que José, em 37, 23, é a primeira vez que ele perde suas roupas. Como assim? Ele ganhou uma túnica colorida do pai, ele era o filho querido do pai. O pai foi lá, fez uma túnica colorida e deu para ele. E ele ia no campo ver como é que estava o trabalho dos irmãos. Quando chegava lá, ele observava e levava tudo pro pai. E os irmãos tinham raiva dele disso. E aí, um dia ele foi ver os irmãos dele, que o pai dele mandou, estava distante, era longe. Chegou lá, eles arrancaram a roupa de José, que ele estava com a roupa do pai, que o pai tinha dado para ele, e lançou ele na cova. Cova, gente, é um buraco que eles usavam no deserto para quando chovesse ter água ali, né, para dar de beber para os animais, para as pessoas que passassem ali. Só que era época de seca, então estava vazia. Então eles jogaram ele ali no buraco e foram comer, né? Sentaram para comer e para ali discutir o que se faria dele, né? Queriam matar primeiro, depois falaram, não vamos matar não, vamos ganhar um dinheirinho com ele. Aí foi que venderam ele e na caravana que ele foi vendido, ele foi pro Egito e lá ele foi vendido de novo. Então aqui é a primeira vez. E pro pai deles, eles contaram uma mentira, usou a roupa dele que eles tinham arrancado, passou no sangue, levou pro pai dele e falou, olha pai, a roupa de José não é isso aqui, a roupa de José, do seu filho? E Jacó olhou e falou assim, nossa, alguma fera o matou. E eles deixaram o pai ficar acreditando na mentira, ficou assim. Então a primeira vez que José perde uma roupa que ele ganhou, era por ciúme, por inveja, raiva, e usaram a sua roupa como base para uma mentira. Depois da segunda vez que tem suas roupas arrancadas, a gente vai ver em Gênesis 39, 12. José já tinha sido vendido, estava trabalhando na casa de Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, e lá na casa ele tomava conta de tudo, ele era o homem de confiança de Potifar. Mas a mulher de Potifar ficou ali tentando ter uma relação com ele, chamava ele para se deitar com ela e ele falava assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar, né, contra Deus e contra o marido dela, que confiava nele. Até que um dia ele estava trabalhando, ela percebeu que a casa estava vazia e ela grudou ele e falou, não, agora você vai deitar comigo. E ele saiu correndo e deixou as roupas na mão dela. E ela usou aquelas roupas como mais uma base de uma mentira. Disse, olha aqui, começou a gritar, este hebreu que veio se escarnecer de nós, tentou me forçar. E eu comecei a gritar e ele fugiu. E aí ele foi preso. Então ele teve suas roupas arrancadas de novo, por uma vingança, por ódio. Mais uma vez ele perdeu.
e as suas roupas foram usadas como base de uma mentira. E ele foi preso injustamente, foi injustiçado mais uma vez. E aí, nesses dois pontos, que ele perdeu as suas roupas, ele ainda era um rapaz jovem, tinha mais ou menos por volta de 17 anos, quando saiu da casa de seus pais, quando foi a primeira vez vendido. E aí, antes dele ser vendido, quando ele ainda era o queridinho do pai, imagina que ele tinha sonhos. Imagina você sendo preso injustamente. E os sonhos que você acreditou? E os sonhos que você alimentou no secreto? Não eram sonhos de loucura, sonhos que ele inventou, ou coisas que ele olhou a vida dos outros e sonhou para si, igual a gente vê hoje no mundo da internet. Às vezes, de tanto olhar a vida dos outros, a gente sonha em ter a vida dos outros. Não. O dele foram sonhos que Deus deu para ele. E agora ele estava vendido como escravo e, além de escravo, preso. Ninguém o conhecia. Para o favorecer. Mas ele continuou sendo fiel, continuou sendo íntegro. Então surge a oportunidade, né? Ele continuou ali na prisão por alguns anos ainda, até que surge a oportunidade que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E esses sonhos se cumpriram à risca conforme ele interpretou, porque Deus havia dado a interpretação para ele. E aí ele foi chamado. Depois disso ele falou, né, pro copeiro: olha, não esquece de mim, não se esqueça de mim. Mas Deus fez com que o copeiro esquecesse, porque ainda não era o momento. E ainda passado mais tempo, Deus deu um sonho a Faraó. E Faraó não conseguia, ficou encucado e não conseguia dormir. E ninguém sabia interpretar o sonho. Ninguém. Aí foi o momento certo que o copeiro se lembrou de José. Deus vai fazer com que na hora certa pessoas se lembrem de você. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente fica sozinho mesmo. Que parece que todas as pessoas saíram de perto de nós. E nós nos vemos sozinhos. Parece que todo mundo esqueceu quem a gente é. E essas horas, geralmente, são os momentos de provação. Talvez uma doença, um desemprego bateu na tua porta. E você se vê sozinho. Mas sabe o que Deus nos diz com esse texto? Ninguém te esqueceu. É que ainda não chegou a hora certa deles te lembrarem. Porque na hora certa que eles lembrarem, o Senhor os fará lembrar de você. Mas permaneça íntegro e fiel até que essa prova chegue ao fim. Aqui, quando chegou nesse momento, José não tinha perdido os sonhos ainda. Ele não tinha perdido a intimidade com Deus. Ele não tinha deixado de ser usado por Deus. E aí ele foi chamado para se colocar na frente de Faraó, para trazer a interpretação do sonho. Talvez nesse momento que ele foi levado ali, né, para interpretar o sonho para Faraó, talvez ele tivesse pensado: não, eu vou lá, vou interpretar, Deus vai me dar essa graça e pelo menos a minha liberdade eu vou ter.
Talvez ele pudesse ter pensado isso. Talvez eu tenha pelo menos a minha liberdade, ou eu consiga voltar para uma nova posição aqui no Egito, um novo emprego. Não sei. Talvez ele possa ter pensado isso. Então, o que eles fizeram quando pegaram José para se colocar à frente de Faraó? Deram um banho, fizeram a barba e colocaram roupas novas nele. Roupas novas. Essas roupas novas ainda não eram as roupas que Deus tinha para ele. Porque por inveja, por ódio, ele teve suas roupas arrancadas. Por mentira. E talvez as pessoas, os irmãos dele caçoavam dele. O que vai ser desse sonhador agora? Vamos ver onde é que esse sonhador vai chegar. Olha a situação que ele se encontra agora. Com as suas vergonhas de fora, né? Exposto, totalmente exposta. Que adiantou sonhar? Talvez você esteja vivendo isso, achando que de nada valeram os seus sonhos, que adiantou tudo. E quando parecia que estava tudo bem, você volta a viver o mesmo problema, igual aconteceu com José. Quando parecia que estava tudo bem na casa de Potifar, ele volta a viver o mesmo problema. Mas aí, voltando na história, quando ele chegou perante Faraó, Deus deu a graça para ele de interpretar o sonho de Faraó. E Faraó fez ele o segundo homem no Egito, governador do Egito. Nem existia esse cargo. Não existia. Faraó criou um cargo só para colocar José. E aí, quando o Faraó colocou ele nesse cargo, aí sim, ele usou as vestes que Deus preparou para ele por direito. Em Gênesis 41, 42 fala: recebeu novas vestes de linho fino. Eram vestes de príncipe. Colocou um anel no dedo dele. Colocou um colar no seu pescoço. Ele ganhou carro. Lógico, né, gente? Não era um automóvel, era o carro da época. Ganhou um carro. Esposa. E nome. Até um nome ele teve. Ele perdeu a roupa. Sabe o que roupa traz pra gente? Status, identificação e função. Sabe o que Deus estava ensinando para José? Quando ele foi perdendo as roupas que as pessoas arrancavam dele, era: José, se prepara para a sua função. Não fica preso no status que essa roupa te traz. Não fica preso à identificação que as pessoas te dão por causa da sua roupa, da aparência que você tem por causa delas. Mas se concentre na sua função. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Para que você foi chamado? José aprendeu isso muito bem, que quando ele se encontrou com seus irmãos, ele disse: não se entristeçam, porque isso aconteceu para que se conservasse a vida. Ou seja, ele não se apegou no status da sua posição, na identificação que as pessoas tinham por ele agora, como eles identificavam José. Mas ele tinha a integridade de corresponder com a função que Deus o colocou. Então, você não pode se frustrar por causa da sua situação atual. Permaneça íntegro e fiel.
Deus está te preparando para você cumprir uma função. E você não pode se apegar nem ao status, nem à identificação que te dão. A gente está vivendo tempos difíceis. Estamos vendo aí coisas acontecendo no mundo que a gente nunca viu antes. Um senso de urgência. E hoje eu vou começar nos meus vídeos a falar sobre isso, que eu não tenho falado muito, mas eu só tenho trazido aqui a palavra para a gente aplicar nas nossas vidas. Mas esse senso de urgência está falando muito alto. Temos vivido para Cristo? Se você perguntar para mim, tem um louvor na harpa, os antigos aí vão lembrar que ele fala assim: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti ele também te chama, porque deseja te salvar. Eu não tenho muitas palavras para explicar porque ele me ama, porque ele fez e fez tanto por mim, apesar de mim. Mas uma coisa eu sei, ele também te ama e ele também te chama. Precisamos nos posicionar. Se você já serve a ele, que Deus te abençoe, que te mantenha firme. Mas se você ainda não serve, procure uma igreja, não mais perto da sua casa, mas uma igreja mais perto da Bíblia, mais perto da palavra. E se firme nele. Que Deus te abençoe.